Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, sou técnica em segurança do trabalho, instrutora aqui na Moraes Treinamentos e quero dar continuidade com você no nosso treinamento de ambientação Vale. O nosso assunto de hoje vai ser regras de ouro. Já ouviu falar das regras de ouro? Bom, como o próprio nome já diz, né? São regras aí valiosas para a preservação da vida e também da saúde. Vamos conhecer? Regras de ouro é um compromisso com a vida, porque a regra número 1 é o quê? É viver, né? Você acorda de manhã, vai para o seu trabalho e você tem que garantir que a sua vida, a sua saúde, ela está segura, ela está preservada, para que ao final do dia você possa retornar aí ao seu lar íntegro. Vamos conhecer as regras de ouro. As regras de ouro são 10 regras que visam aí a sua vida, a sua saúde, a sua segurança. As regras de ouro são normas de saúde e segurança que os empregados da Vale contratadas e subcontratadas devem se comprometer a seguir. Ou seja, toda empresa, Vale diretamente, contratados, subcontratados, que acessam aí as instalações Vale, estão dentro da área da Vale, são obrigatoriamente, devem obrigatoriamente cumprir as regras de ouro. São regras que, em hipótese alguma, podem ser quebradas. As regras de ouro foram estabelecidas visando refletir o valor da Vale, a vida em primeiro lugar e assim salvar vidas. As regras não substituem os demais requisitos de saúde e segurança, mas representam os princípios invioláveis a serem aplicados para todos os empregados próprios e contratados. É comum que empresas de alto risco tenham regras de ouro padronizadas e globais. Bom, essas são as regras de ouro e você, colaborador aí da Vale ou prestador de serviço, certamente vai ter aí junto do seu crachá, um cartãozinho contendo aí as 10 regras de ouro. Isso para que não corra risco de no seu dia a dia você esquecer de alguma delas. Regra de ouro número 1. Álcool e outras drogas. Nunca trabalhe sob influência de álcool, drogas e substâncias que diminuam a aptidão para o trabalho. Pessoal, isso é importantíssimo, Colaboradores aí que gostam de tomar uma cervejinha final de semana, gostam de beber no final do dia, muito cuidado com isso, pessoal. Por quê? Porque o álcool, ele permanece no seu corpo, na sua corrente sanguínea ali, por algumas horas, por tempo. Então pode ser que ainda que você não tenha bebido pela manhã, se você tiver ali bebido muito no dia anterior, bebido até tarde, quando for de manhã, você for para a empresa trabalhar, você ainda estará sob efeito do álcool. Muito cuidado, por quê? O álcool, ele causa efeitos no organismo humano que levam aí à falta de percepção de riscos, distração, O colaborador, ele fica desatento, ele fica distraído e causa aí, de acordo com cada organismo, um certo tipo de sintoma, digamos assim. E todos esses sintomas negativos para a execução de atividades perigosas. Então é proibido trabalhar sob o efeito de álcool e também de outras drogas, E isso será aí todos os dias analisado aí pela sua liderança. E caso isso aconteça, caso algum colaborador ele venha aí acessar as dependências aí, a área da Vale, da contratada, da subcontratada, sob efeito de álcools e drogas, esse colaborador certamente ele não vai poder executar sua atividade, ele não vai poder trabalhar naquele dia e está sujeito também a penalidades, por parte aí da empresa, ok? A RAC 1, que nós vamos falar logo mais sobre a RAC 1, aqui só associando mesmo, ela também faz parte da regra de ouro, das regras. Ela é aí a regra número 2, que é trabalho em altura. Nunca trabalhe em altura superior a 1,80 m sem o devido treinamento, autorização e sempre use cinto de segurança fixado em ponto de ancoragem apropriado. Bom, se você é novo por aqui, na área da Vale, vale lembrar
que nós consideramos trabalho em altura todo trabalho executado a partir de 1,80 m do nível do solo, tá bom? Nós sabemos que a NR ela trata como trabalho em altura a partir de 2 metros, né? Mas a Vale ela adota como um procedimento interno nas suas áreas 1,80 m. Por que isso? Porque nós entendemos que o trabalho em altura é uma atividade extremamente crítica, porque além do risco da sua atividade, você ainda está exposto a um outro risco, um risco adicional, que é o risco aí de queda, né? E quando se está em altura, além do risco da sua atividade, além do risco de queda, você ainda tem riscos inerentes, que pode ser ali o risco do local onde você está executando a atividade. Então, pessoal, a regra número 2 aí, regra de ouro, é trabalho em altura. Muito cuidado. Todo trabalhador em altura, ele tem que estar apto às condições de saúde dele, tem que estar boa para ele poder executar esse tipo de trabalho. Ele deve ter sido treinado, capacitado para aquela atividade, ter tido um bom aproveitamento nos treinamentos. Ele deve ter uma autorização formal da empresa, autorizando, liberando esse colaborador para o trabalho. Lembrando que toda atividade em altura, ela tem uma documentação diária específica para isso, né? Levando em consideração ali o estado de saúde, levando em consideração os riscos do local, que é a RT local que nós temos na frente de trabalho, e também a PTS, Permissão para Trabalho Seguro, que é aí liberada por conhecedores daquele local e liderança. Então, fique atento a isso. Os checklists devem estar em dia, checklists do seu EPI, principalmente do seu cinto de segurança, dos pontos de ancoragem. Nunca trabalhe com um cinto, com um EPI que não está em boas condições, ok? Verifique isso através do seu checklist e caso o EPI não esteja em boas condições, converse com o seu líder. E enquanto isso não for resolvido, não estiver adequado, você não deve iniciar o seu trabalho em altura. Vale lembrar também, pessoal, que o líder ele deve ter essa sensibilidade quando ele for aí recrutar os seus trabalhadores, designar para o trabalho em altura. Por quê? Existem colaboradores que mesmo tendo passado pelo exame médico, mesmo tendo passado por treinamentos, sido aprovados, né, pela empresa, pode ser que esse trabalhador ele não tenha o perfil para atividade crítica, ele não tem o perfil para altura. O que seria isso? Seria um trabalhador que tem medo de trabalhar em altura, é um exemplo claro disso, né? Às vezes ele foi aprovado em tudo, ele é capacitado, mas o medo coloca ele numa situação de risco, a idade, o peso, né? Então tudo isso são fatores que devem ser analisados todos os dias ali pela liderança, deve ser acompanhado. O trabalho em altura, assim como toda e qualquer atividade crítica, nunca deverá ser realizado sozinho, sempre sob supervisão para casos de emergência. Então a liderança ela tem que estar atenta a todos os requisitos necessários para a execução dessa atividade, tá bom? Isso nós caracterizamos, nós chamamos aí da regra número 2. Então qualquer violação, qualquer ausência aí, qualquer negligência em relação aos procedimentos será considerado como quebra de regra de ouro número 2, ok? Fique atento. Regra de ouro número 3, veículos e equipamentos móveis. Nunca opere veículos e equipamentos móveis sem o devido treinamento, autorização e dispositivos de segurança. Respeite o plano de trânsito. Então, nós temos aí a regra número 3, relacionada diretamente a veículos automotores e equipamentos móveis. Pessoal, o número de acidentes envolvendo veículos automotores e equipamentos móveis é enorme. Infelizmente, muitos acidentes acontecem. As estatísticas provam, né, que esses veículos e equipamentos são perigosos quando operados aí, dirigidos de uma forma inadequada. Então existem procedimentos específicos. Nesse treinamento mesmo, lá no nosso início de treinamento, nós falamos um pouquinho a respeito dos critérios para poder aí se dirigir ou operar um equipamento dentro das dependências da Vale. Só relembrando, é necessário estar apto através ali do exame médico.
é necessário o devido treinamento, capacitação, é necessário estar autorizado. Para ser autorizado, você deve passar por treinamentos dos procedimentos internos também, como já falamos anteriormente. Então, tudo isso tem que ser evidenciado. E nunca, jamais, opere ou dirija, algum veículo se você não estiver em boas condições no dia. Condições de saúde, condições emocionais. Nunca faça isso, ok? Isso também será considerado uma quebra de regra de ouro número 3. Regra de ouro número 4, trata-se de bloqueio e identificação e zero energia. Nunca execute manutenções ou intervenções em instalações ou equipamentos sem ter a certeza de que todas as fontes de energia tenham sido bloqueadas, identificadas e testadas com energia zero. Bom, nós sabemos que dentro das nossas instalações, as dependências várias, trabalha-se com muitos equipamentos equipamentos de grande porte, muitas ferramentas elétricas, energia aí de altas tensões, correntes elétricas sendo aí de altas tensões, e toda atividade, seja ela de limpeza, de manutenção, seja a atividade que for, ela precisa ser executada em segurança. E quando se trata de instalações elétricas, equipamentos energizados, é necessário garantir que a energia daquele equipamento, daquela rede, daquela instalação está bloqueada. O que é isso? O bloqueio, ele deve ser solicitado aos responsáveis ali pela atividade, que geralmente é o eletricista ali responsável. Então, ele deve ser solicitado através de uma documentação formal, a solicitação de bloqueio. Isso é feito pela documentação específica mesmo, e aí sim, aquele responsável por esse bloqueio, ele vai realizar o bloqueio da energia, da fonte ali geradora, fazendo uso dos dispositivos de bloqueio, que é o cadeado, a tag, o seu cartão ali de identificação, e impedindo ali que o equipamento, que a máquina seja acionado involuntariamente, e você que estará acessando aquele local, ou trabalhando ali com aquela máquina, com aquele equipamento, você tem que estar atento se verdadeiramente aquele equipamento está com energia zero, ou seja, o bloqueio foi efetivo, ele está devidamente sinalizado, ele está com cadeado, foi bloqueado, foi testado a efetividade desse bloqueio. Nós sabemos que existe uma certa energia que chamamos de energia residual, que é a energia que é ali armazenada pelo equipamento. Então tome muito cuidado com isso, porque pode ser que o equipamento esteja bloqueado, mas que ele ainda contém algum tipo de energia residual. Fique atento, ok? Em caso de dúvida, não execute nenhuma tarefa. Procure se certificar de que verdadeiramente aquele equipamento, aquela rede elétrica, aquela ferramenta está bloqueada. Ok, pessoal? Não trabalhe com dúvida. Outro item importante se tratando aí de bloqueio e identificação aí e energia zero é não pegar carona no bloqueio de ninguém, tá? Se você precisar realizar uma tarefa de manutenção, uma tarefa ali de limpeza, seja a atividade que for, você precisa fazer a sua própria solicitação de bloqueio e se certificar de que isso aconteceu. Não aproveite de um bloqueio que já está feito por outros motivos, porque isso pode ser perigoso. Pode ser que você comece a executar a sua atividade e aquela energia seja liberada, seja desbloqueada, por não saber que você está lá. Então, muito cuidado. Muitos acidentes já aconteceram por isso. Vale lembrar também que em caso de trabalhos aí com energias perigosas, há um tempo, que fica ali o equipamento bloqueado e para ele ser desbloqueado também. Se você estiver trabalhando em uma instalação e já estiver ali na hora de ser realizado o desbloqueio e você perceber que esqueceu alguma ferramenta, esqueceu algum documento naquele local, não volte para buscar, ok? Pode ser que você volte para pegar algum objeto, alguma ferramenta, algum utensílio
e aquela energia seja desbloqueada e você possa vir a se acidentar, tá bom? Então não faça isso. Se você esquecer algum objeto, não volte para apanhar. Depois você vê aí o que dá para fazer, tá bom? Lembrando que quem pode executar o bloqueio da energia é somente pessoas treinadas, capacitadas e autorizadas para isso. Se não é o seu caso, você deverá solicitar que essas pessoas façam esse bloqueio aí de acordo com a norma. Nunca, em hipótese alguma, quebre essa regra. Hack 5 trata-se de movimentação de cargas suspensas. Infelizmente, mais uma aí, né, das atividades que causam aí muitos acidentes e muitas vezes acidentes fatais, né? Nunca se posicione em área isolada ou sob carga suspensa e nem opere equipamento de movimentação não certificados. Pessoal, a atividade de içamento, ela é perigosíssima, é uma atividade crítica, tanto que ela deve ser acompanhada. Somente uma pessoa treinada, capacitada, autorizada, né, acompanhada ali pela liderança, após cumprir todo o procedimento para içamento e movimentação, isolamento efetivo da área, sinalização, só deve ficar próximo dessas atividades pessoas que estão diretamente envolvidas. Caso você não faça parte ali do procedimento, fique longe, mantenha distância. Jamais, em hipótese alguma, fique embaixo de uma carga suspensa. Muito cuidado também com o raio de ação, né, da carga, da máquina, do equipamento. Cuidado com isso, porque se você não está embaixo, mas se você está dentro ali da zona de risco, caso a carga venha tombar, venha se soltar, ela poderá também te atingir. Então tome cuidado quando se tratar de atividades envolvendo içamento, ok? É necessário treinamento específico e o cumprimento do procedimento interno vale para que você possa executar essa atividade e fazer parte, tá bom? Não quebre a regra. Regra de ouro número 6. Trata-se de espaço confinado. Nunca trabalhe sozinho num espaço confinado, sem treinamento, sem autorização, permissão de entrada e sem o EPI apropriado. Nós sabemos que o espaço confinado ele é caracterizado aí, né, por não ser um ambiente projetado para ocupação humana contínua. Geralmente a entrada e a saída, né, o acesso ao local é limitado. Muitas vezes é uma mesma entrada e uma mesma saída. Os locais caracterizados como espaço confinado geralmente possuem deficiência de oxigênio ou excesso de oxigênio. Tanto um quanto o outro, né, é perigoso aí para a nossa vida, para a nossa saúde. E ele pode também possuir gases aí tóxicos, nocivos à saúde. Então, o trabalhador, para executar uma atividade em espaço confinado, ele também precisa ter aí o seu atestado de saúde, as suas condições de saúde apto, aprovado para isso. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ter uma autorização formal da empresa. Em hipótese alguma, ele vai poder trabalhar sozinho. Por ser uma atividade crítica, ela requer aí certos cuidados e um deles é que não se trabalhe sozinho, para casos de emergência, né? Nós teremos ali sempre mais algum, o vigia, o supervisor, né? O executante, tem que estar sempre trabalhando juntos ali para que não ocorra o acidente. Devem estar devidamente atentos ali à entrada, à saída de pessoas, à documentação específica para acesso ao local, o monitoramento de gases, né, constantemente. Então, o monitoramento ele deve acontecer durante toda a execução da atividade. Então, isso é importantíssimo. Os EPIs adequados para serem utilizados, tudo isso faz parte aí do espaço confinado. E nenhum desses itens, o qual eu pontuei, poderá ser quebrado, senão você estará quebrando a hack de número 6. Regra de ouro de número 6, melhor dizendo. Regra de ouro número 7, áreas restritas. Nunca entre sem autorização em áreas de produção de rejeitos, salas elétricas, subestações ou qualquer outra área restrita. Lembra que no início do treinamento nós falamos sobre sinalização? Pois é,
Lá nós falamos um pouquinho de áreas que são consideradas muito perigosas e por causa disso tem um acesso ali restrito. Restrito a quem? Restrito às pessoas que são treinadas, capacitadas, autorizadas, conhecedoras daquele risco, né? E podem acessar aquele local. Então, quando você chegar em determinado setor, ver que aquele local está lá sinalizado, uma plaquinha escrito área restrita, somente autorizados, tome cuidado, não acesse, a não ser que você possua a autorização, tá bom? Regra de ouro número 8, ferramentas e equipamentos. Nunca use ferramenta, máquina, equipamentos improvisados ou defeituosos para executar um trabalho. Isso aí, pessoal, você vai ficar atento antes de executar a sua atividade. O que vai te ajudar a identificar se uma ferramenta, uma máquina, um equipamento não está em boas condições é o seu checklist. Seu checklist é o seu maior aliado aí no seu dia a dia, né? É através dele que você vai identificar as condições aí da sua ferramenta de trabalho. Por isso, na hora de fazer o seu checklist, leve a sério, faça com atenção, verifique realmente as condições ali da ferramenta, as condições do equipamento, porque se você simplesmente preencher sem estar atento ao que você está respondendo no checklist, pode ser que você não veja algo que venha aí causar um futuro acidente. Então fique atento, ok? Regra de ouro número 9, análise de risco. Nunca realize uma atividade sem conhecer seus riscos e cumpra todas as medidas de controle exigidas. Bom, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar do nosso documento de análise de risco. Ele é chamado de ART, Análise de Risco da Tarefa. Nós temos a ART local e temos a ART de planejamento. O que é essa análise de risco? A análise de risco é um documento que leva em consideração o passo a passo das atividades a serem executadas, para cada passo daquela atividade, o tipo de risco que o colaborador vai estar exposto e para cada tipo de risco, qual a medida de segurança, medida de controle que deve ser implantada. Para isso, nós utilizamos o documento, a ART de planejamento, ela já contempla ali todos os riscos da atividade que está estabelecida. Porém, perceberam que isso não era o bastante, que além daquele risco contemplado ali na análise de planejamento, deveria-se também ter uma ART local. Por quê? Porque cada local oferece um tipo de risco, concorda comigo? Então, ainda que a sua atividade tenha um tipo de risco, que já é próprio da sua atividade, dependendo do local que você for executar tal atividade, você estará exposto também a outros tipos de risco, que chamamos de riscos inerentes. Para isso, você contará com o apoio da sua ART local. A ART local ela deve ser executada, elaborada na frente de serviço. Então, a ART de planejamento, você vai ser treinado nela, você terá conhecimento dela, e estará também ali na frente de serviço para possíveis dúvidas, você poder consultar. Ela tem aí a validade, estabelecida por 1 ano ou até que haja alguma mudança ali na função, mudança de procedimento, aí ela deverá passar por revisão. Mas fora isso, ela não requer que seja feita todo dia, não. Ela pode ficar arquivada ali até por 1 ano, tá bom? A não ser que haja alguma mudança. Então, ela permanecerá ali na frente de serviço. Todo colaborador deve ter conhecimento, deve ser treinado na ART de planejamento. Já a ART local, ela é diária. Todos os dias, antes de você executar a sua atividade no local, você deverá, junto com a sua equipe, fazer uma análise de risco. Para isso, nós utilizamos um método muito conhecido chamado FALAAD. O que é o FALAAD? É um método que te ajuda, te lembra aí o que analisar na frente de serviço, Logo, nós entendemos que devemos analisar tudo aquilo que está na sua frente, o que está de um lado, de outro, direito, esquerdo, o que está atrás, o que está embaixo, no solo,
o que está acima, se tem algum equipamento, alguma rede elétrica, e o que está dentro, que é o seu estado de espírito, a sua condição aí no dia. Então, conte com o apoio de mais essa ferramenta na hora aí da execução da sua ART local. Então, a ART local e a ART, né, de planejamento, ela faz parte aí da análise de risco. Lembrando que nós incluímos também aí os checklists, né, que é a lista de verificação de equipamentos, de ferramentas. Nós incluímos também a PTS, né, que é a permissão aí para o trabalho seguro. Tudo isso faz parte aí de uma análise de risco e deve ser obrigatoriamente cumprido todos os dias. Caso você se inicie a sua atividade sem realizar essas análises, você estará aí também quebrando uma regra de ouro e estará sujeito aí, né, a algumas penalidades, digamos assim, de acordo com a empresa, tá bom? Nunca utilize telefone, celular ou qualquer outro equipamento que desvie sua atenção em áreas operacionais não autorizadas, escadas e ao atravessar as ruas. Então, a nossa regra de ouro aí de número 10 é a circulação de pessoas, né? A utilização aí de celular dentro das áreas operacionais. É proibido andar falando ao celular. É proibido atender celular em áreas perigosas. Se você precisa falar ao celular, você precisa fazer uma ligação, você precisa receber uma ligação, enviar uma mensagem, você deve se certificar de que você está em um local seguro. Você deve parar para poder atender o seu celular em um local apropriado, tá bom? Fique atento aí aos riscos, à sinalização do local. Nunca ande aí falando ao celular, distraído, mexendo em mensagens. É proibido. Também é quebra de regra de ouro. Lembrando, pessoal, que as regras de ouro foram elaboradas aí por profissionais altamente capacitados e experientes que identificaram aí os principais motivos dos acidentes e também as principais áreas que geravam esses acidentes. Por isso, é proibido quebrar qualquer uma dessas regras, né? São regras aí inquebráveis, digamos assim. Por quê? Porque caso você viole qualquer uma dessas regras, certamente você estará expondo a sua vida, a sua saúde, a sua segurança e a de outros também, ok? Quais compromissos podemos fazer hoje para que as regras de ouro sejam amplamente divulgadas e respeitadas na Vale? Quando assumimos um compromisso, fazemos um acordo que não pode ser quebrado, né? Nós vamos finalizar aqui sobre regras de ouro, mas eu quero deixar aí esse pensamento, né? Quero deixar aí para você mentalizar um pouquinho isso. Quais os compromissos podemos fazer hoje para que essas regras sejam divulgadas, sejam respeitadas, sejam aplicadas no dia a dia? Lembrando que isso começa por você. Você zela por você, depois você zela pelo outro e automaticamente você mantém o ambiente seguro. Regras de ouro, regras que jamais, em hipótese alguma, poderão ser quebradas. Bom, era isso por hoje. Até a nossa próxima aula.